Hoje vamos falar sobre conscientização, inclusão e protagonismo. Muito além de uma condição genética, a síndrome de Down ela nos convida a refletir sobre respeito, oportunidades e o valor de cada pessoa na sociedade. O Café da Tarde está no ar. E o programa Café da Tarde já está começando e o meu café olha, já está aqui e o seu não está preparado? Então prepara que dá tempo. Porque eu estou recebendo aqui no nosso estúdio de hoje a Cleide Paiva, que ela é mãe atípica, pedagoga, conselheira estadual da pessoa com deficiência e o advogado que é especialista no direito da pessoa com deficiência, Dr. Cristóferson Andrade. E eu já começo conversando com você, Cleide. Muito boa tarde, seja bem-vinda. E já começo te perguntando, né, como foi para você receber o diagnóstico da sua filha? Boa tarde, boa tarde. Na época, há 24 anos atrás, não foi nada fácil, né? Imagina. Até porque nós não tínhamos médicos especialistas na área para nos direcionar. Então, assim, foi um momento de luto, na verdade. Eu até já comentei isso com outras pessoas, que como veio, a forma como veio, como foi colocada para mim, dentro mesmo do hospital onde eu tive Isabelle, foi uma forma muito brusca. E não mudou muito, mudou um pouquinho. Hoje a gente ainda tem muita dificuldade de quando uma mãe, uma família vem uma pessoa com a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, a gente ainda tem muitas dificuldades no acolhimento e nessa fala de como ser trabalhado isso desde o início, desde o maternar. Sim. E assim, o que foi que isso mudou na tua vida? Relacionado a Isabelle, foi ser resiliente, foi ser resistência, porque as dificuldades fizeram com que a gente fosse bem resistente mesmo a tudo, aos nãos, à garantia de direitos, que hoje já ainda é difícil, imagina atrás, né? Alguns tempos atrás. Então, assim, o que impactou mais foi isso, a falta de informação direcionada, a gente não ter médicos especialistas, a gente não ter terapeutas, fisioterapeutas especialistas na área da qual a Isabelle precisava naquele momento. Sim. E assim, mas qual foi, nessa situação, nesse cenário, né, que você viveu no início, qual foi, assim, o teu maior desafio? Foi encontrar famílias com pessoas com síndrome de Down que pudessem abrir caminhos para mim. Então, eu fui muito só na época. Eu tive que abrir caminhos e sair em busca de outras pessoas para que... E eu fui para Belém, porque em Castanhal eu não encontrei nada, né? Então, eu fui para Belém. E lá abri um pouco no sentido das necessidades da Isabelle. Porque, assim, por mais que a gente fale, Ana, a síndrome de Down, ela vem com um combo, ela vem com um pacotinho. E é todo direcionado na área da saúde. E como a gente não tem essas informações, logo quando a gente recebe, né, esse filho com trissomia, dificulta muito, porque eu, no caso, eu fui descobrindo com a vivência da Isabelle, eu fui descobrindo que ela tinha problemas no ouvido. Sim. Aí ela tem uma doença rara, eu fui descobrindo que a dificuldade dela de falar não era apenas por uma situação, tem a ver com a síndrome, mas tem a ver com outras questões também. E aí, eu que descobri que a Isabelle era cardíaca. Então, assim, são vários combos dentro desse pacote que, quando a gente não tem, como eu não tive a facilidade de ter pessoas que me direcionassem, médicos que falassem abertamente o que era a síndrome de Down, isso tudo se tornou dificuldade na nossa vida. Sim. Não a Isabelle. A Isabelle nunca foi dificuldade para nós. A dificuldade foi todo esse processo. Essa falta de informação, né? Essa falta de acessibilidade para informação, de conhecimento, então dificultou mais, né? Essa foi a nossa maior dificuldade e não está muito diferente, ainda continua, né? Porque hoje, em pleno 2026, a gente ainda luta por acessibilidade, a gente ainda luta para que eles ocupem os espaços que eles precisam ocupar, que eles precisam pertencer aos espaços. Exato. E essa luta ainda acontece assim diariamente
constantemente, todo dia, 24 horas a luta. Verdade. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo. E eu já começo lhe perguntando aí, né, o que significa inclusão de verdade, como a gente acabou de falar, o que significa realmente a inclusão? Boa tarde, Ana Paula, boa tarde, Cleide, boa tarde quem está nos assistindo. Muito honrado pelo convite de falar uma pauta tão importante. É verdade. Conforme a Cleide falou há pouco, é de suma importância que a sociedade e os pais possam saber dos seus direitos. Quando ele sabe o direito, ele vai lá e exerce. Sim. Então eu fico muito feliz e parabéns para você, parabéns para quem escolheu essa pauta, uma pauta tão importante. A inclusão começa por aí, né, de dedicarmos esse dia, não só esse dia, mas dedicarmos todos os dias para falar sobre a inclusão, falar sobre dignidade, falar sobre respeito, falar sobre amor. Então, quando você pergunta o que é inclusão, para mim inclusão é garantir o direito de forma igualitária. Porque não adianta, por exemplo, Paula, você contratar um funcionário, conforme a legislação determina, quem tem mais de uma empresa que tem mais de 100 funcionários, contratar pessoas com deficiência apenas para fazer números, apenas para cumprir a cota. E não capacitar essa pessoa, não promover essa pessoa, não integrar essa pessoa ao mercado de trabalho. Então, isso é inclusão. Perfeito. Isso é inclusão. Isso é você dar oportunidade, né? Tirar esse estigma, quebrar esse estigma de que a pessoa é incapaz, que a pessoa não pode. Não, ela pode sim. Né? Desde que haja todo um trabalho, desde que haja toda uma estrutura, toda uma consciência, ela é capaz. A Cleide tem uma filha, né, Cleide, com Down, e eu tenho 3 filhos autistas. Então eu sei o desafio, eu sei a dificuldade. Tem propriedade para falar, né? Tem propriedade para falar, eu sei o que é, né? Eu sei o que é discriminação, eu sei o que é dificuldade, eu sei o que é desafio. E eu lido com isso também defendendo meus clientes, né? E a saúde, conforme ela falou, é um negócio seríssimo, de respeito, né? Os direitos dos nossos filhos, questão da educação. Então a gente precisa realmente garantir, não uma questão apenas formal, mas garantir no dia a dia o direito para nossos filhos e familiares. Perfeito. E já falando, né, pegando esse seu gancho aí, quais são os direitos, né, da pessoa com síndrome de Down? A pessoa com síndrome de Down, ela é deficiente nos termos da lei, né? Então você vai pegar a Constituição Federal, se você for destrinchar a Constituição Federal, chama até de Constituição Cidadã, de tanto que ela deu ênfase para essa questão da dignidade, do respeito, da igualdade. Então você vai para o artigo 5º, fala sobre o direito à igualdade. Você vai falar no artigo 1º, fala sobre os fundamentos da Constituição Federal, que é da dignidade da pessoa humana. Sim. Você vai para o artigo 3º, fala que um dos objetivos é eliminar qualquer forma de discriminação. Então você vai para o artigo que fala sobre a questão do direito à educação, acho que é o artigo 207 da Constituição Federal. Artigo 37 fala sobre a questão de cotas para deficiente concorrer. Ou seja, legislação a gente tem muito. Está espalhado. O que falta às vezes é a pessoa conhecer os seus direitos. Tem direito de não ser cobrado por material extra para quando vai para a educação. Ter direito a um assistente, uma pessoa que vai dar um acompanhamento na sala de aula para o teu filho, se ele está precisando, caso de síndrome de Down, autista precisa. Então, isso é direito. Direito a benefícios fiscais, que você tem. Um direito que as pessoas desconhecem. Quando uma escola, por exemplo, ela não fornece uma tecnologia assistiva, ela está sendo omissa, ela está praticando uma discriminação. Pensa que a discriminação é só pelo agir, não. A discriminação também é pela omissão. Sim. É um plano de saúde, quando ele nega terapias ou quando ele limita a terapia, ele está discriminando e está praticando crimes. Então, esses são direitos que a sociedade precisa saber. E aí que a gente fala a questão da união que a gente estava falando aqui nos bastidores. Tem que ter essa união, você não pode recuar. É O plano de saúde não deu direito ao benefício do meu filho, não quer pagar terapia e eu vou aceitar. Não, você não pode aceitar. Foi tão difícil você conseguir esse direito. Sim. Que você não pode de forma alguma recuar. E existem entidades, existem organizações que são realmente aquelas combativas, que estão presentes, que buscam, que lutam, porque sabe que através disso que nossos filhos vão ter dignidade.
E muito do que já se conquistou foi por essa luta, né? A Cleide pode falar com propriedade que ela é conselheira. Então, muito do que já se conquistou foi por ir atrás, lutar. Porque muita gente fala assim, né? Ah, eu não vou fazer confusão, não vou atrás, porque é tão cansativo, é tão desgastante. Mas se a gente for com essa mentalidade, não vai se conquistar, né, o espaço necessário, os direitos necessários, não vai colocar em prática também o que já foi conquistado, né? E aí, falando sobre essa questão de direito ainda, doutor, a legislação brasileira, ela realmente é suficiente para garantir a inclusão ou ainda a gente está muito atrasado? A legislação brasileira ela tem um arcabouço muito forte. Como eu falei há pouco, a Constituição Federal. Sim. Se for pegar também a Convenção de Nova York, que ela fala sobre a questão da deficiência, entrou no ordenamento jurídico com status de emenda constitucional, ou seja, é Constituição Federal, que vai pegar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vai pegar leis estaduais, questão de imposto, leis federais, questão de imposto, plano de saúde que não pode negar a cobertura. Então, tem muitos direitos. O que precisa, às vezes, você falou há pouco. É o conhecimento. Então, o que você está fazendo aqui, por exemplo, é uma forma de transmitir conhecimento, informação. Verdade. E outra é exercer esse direito. Você falou lá atrás, por exemplo, Berenice Piana lá atrás. A Cleide, por exemplo, falou há pouco aqui, falou, olha, aqui eu cheguei em Castanhal, tive que ir para Belém, porque em Castanhal não havia suporte. Berenice Piana lá atrás lutou, batalhou e foi aprovada em 2012 a lei Berenice Piana, que é a lei do autismo. Então alguém foi lá atrás brigar. Sim. E aí o nosso papel, como pai, como membro da sociedade, é brigarmos para avançarmos. E para isso, a pessoa não pode de forma alguma pensar, meu filho vai... Não, foi negado. Não, você tem que batalhar, é um direito seu. Sim. Né? Afinal de contas, existe o que a gente chama de janela de oportunidade, né? Então a criança está com 7 anos de idade, ela tem que aprender naquele momento. Se ela pular, ela vai ter prejuízos depois lá na frente. Então são direitos que a gente não pode de forma alguma deixar passar. É verdade, o senhor falou que a gente está muito bem amparado, né, pela legislação. E assim, o que é que falta então para poder a gente melhorar, né, essa assistência para as pessoas com síndrome de Down, né, esse acolhimento, né? O que é que está faltando para poder a gente melhorar esse atendimento de modo geral, né, na saúde, na educação, nos espaços públicos, para que essa pessoa com síndrome de Down possa ter seus direitos ali garantidos? Políticas públicas é uma delas, né? O Estado, o município, a União se unirem realmente para melhorar cada vez mais. Qualificação de professores, também é importante. Isso. A conscientização também dos empregadores, da sociedade como forma geral, também é muito importante. O próprio papel da mídia, da imprensa também é importante falar sobre isso. Né? São das formas que a gente encontra justamente para avançar cada vez mais. Né? Então, políticas públicas, que em Castanhal, a gente estava falando há pouco, há ainda uma deficiência, né, no atendimento. Sim. Então, isso é importante. Capacitação de professores, até há pouco tempo atrás, hoje ainda não está 100%, mas se pegar 10 anos atrás, já avançou, né? Os professores que cuidavam das crianças que precisavam, né, de autismo, síndrome de Down, era o professor regente que não tinha uma qualificação nenhuma. Então você pega uma pessoa que não tem a qualificação, o conhecimento, a formação, a educação especial, como é que ele vai lidar em sala de aula? Né? Como é que ele vai reproduzir, como é que os colegas que estão estudando com ele vão reproduzir esse conhecimento se também eles não sabem, se eles não têm. Exatamente. Né? E aí, Cleide, eu te pergunto, né, o que passou pela tua cabeça no dia que a Isabelle nasceu e talvez assim, ninguém imagine? Até antes de responder a tua pergunta, Ana, em respeito às pessoas com deficiência, que eu esqueci, eu vou fazer uma autodescrição rapidinho, Sim. tá? Meu nome é Cleide Paiva, eu sou uma mulher branca, 1,75 m, cabelos ruivos abaixo dos ombros, estou vestindo uma blusa na cor quase marrom, com umas pintinhas amarela, estou com uma calça comprida na cor nude e um sapato na cor nude também. Respondendo a tua pergunta, Ana, o impacto quando eu soube que a Isabelle era síndrome de Down, que essa fala síndrome de Down é assim até suave, não foi dessa forma que me falaram. Quando eu estava no processo ainda de anestesia,
disseram que a minha filha tinha nascido uma mongoloide. Meu Deus. Foi dessa forma como me deram a notícia. O meu impacto na hora foi... o meu leite travou, eu não consegui amamentar minha filha, eu acho que pelo meu psicológico eu não tenho uma resposta. Quando eu consegui gerar leite, já tinha quase 2 meses, a Isabelle já estava no mingau. Não tive mais como... Então, a Isabelle não aproveitou de mamar, né? Não teve essa oportunidade de mamar. Então, assim, é isso que eu digo assim, o que a gente ainda precisa muito mudar. A área da saúde é o nosso calo, né, doutor? Saúde, É o nosso calo, assim, porque eu falo assim, na saúde básica, eu tiro pelo nosso município, nós ainda não temos um acolhimento, porque a síndrome de Down, fisicamente, ela é mais visível, né? Fisicamente, Sim. mas eles não são iguais. Mesmo sendo parecidos, eles não são iguais. É verdade. Mas a característica ajuda a identificar. Então, nós não temos dentro do nosso município uma saúde básica com nenhum agente de saúde, nem muitas pessoas ali no posto médico que tenha as formações para que possa receber essa mãe. Porque eu digo muito assim, lá no postinho é onde começa tudo. Porque nós fazemos um pré-natal, né, doutor? Que poderia ser identificado também a síndrome de Down nesse processo da nossa gestação. E já não acontece, né? Não acontece porque alguns exames não são feitos. E aí, quando essa mãe gera, nasce essa criança com síndrome de Down, ela chega já no posto, após ela ter, ela também não é acolhida. As informações são muito regradas, são muito... E aí, se ela não for uma mãe que ela queira passar, assim, eu digo assim, ir para cima mesmo, sim, ela vai secretar no cantinho dela e vai escutar falas que a gente escuta muito, né, doutor? Não tem jeito, a gente escuta muito que eles não são capazes, que eles não são isso. E a gente sempre diz assim, eu sempre falo muito forte, que o lugar da pessoa com deficiência é em qualquer lugar. Onde ela quiser. É onde ela quiser. Então, assim, essa foi a minha maior... Eu acho que, assim, a minha maior angústia quando Isabelle nasceu. E foi a falta de informação, foi a falta de apoio, foi a falta de acolhimento. E hoje, dentro do nosso município, ainda falta muito. Porque, tornando a frisar, a deficiência que é a trissomia, né, no caso, que nem toda pessoa com síndrome de Down, ela estar dentro da deficiência intelectual. E é muito importante a gente destacar isso, viu, doutor? Porque... Quando chega na escola, eles precisam passar por 2 avaliações. E as escolas, elas ainda não têm muitas delas ainda não têm nem essa informação de que nem todos os nossos filhos com a trissomia do 21, eles têm a deficiência intelectual. Então, eles não passam por essas 2 avaliações. Eles já entram na nomenclatura de deficiência intelectual. E aí, eles já perdem a oportunidade, desde lá do jardinzinho da infância, na creche, deles receberem, dentro da área da educação, os atendimentos necessários na área educacional para que ele se desenvolva de forma que é o que a gente espera, né? É como esperado, né? E isso já começa a dificultar, e aí a gente vai de novo, aí vai para a área da saúde, vai para a área de assistência, a mesma coisa, a gente vai para a área da educação. Então, as nossas dificuldades, e aí a gente fala, é tão fácil investir, né, doutor? Perfeito. Investir em educação, porque a gente fala que investimento, ele não é despesa, ele precisa ter investimento. O doutor falava agora há pouco nesse professor regente. Esse professor regente, ele precisa entender dos nossos filhos. Ele precisa sair da bolinha dele e entender, porque, na verdade, dentro da área educacional, ele que é responsável pelo nosso filho. Sim. A escola toda é responsável pelo nosso filho, e o professor regente. Então, se ele não entende dos nossos filhos, como é que esse professor mediador ou esse cuidador vai fazer o trabalho sozinho? Exatamente. E aí eu já te pergunto, qual foi o maior aprendizado que essa maternidade atípica te trouxe? Luta. Estar aqui hoje digamos assim, nesse protagonismo, falando da pessoa com deficiência, foi o aprendizado que a Isabelle me trouxe, porque foi ela que me fez ir para esse mundo. Sim.
E aí fomos encontrando outras pessoas, encontrei seu Luiz no meu caminho também, como uma pessoa com trissomia do 21, e destacando também, doutor, que eu não sei se o senhor conhece a pesquisa. A mais atual pesquisa hoje do TEA, os nossos filhos com trissomia do 21, a incidência é maior deles serem TEA do que o próprio 35/1 do autismo. Então, é algo que a gente precisa falar, e aí a gente não tem quase que profissionais dentro da nossa área. Nós temos muitos especialistas em autismo, nós temos poucos profissionais especialistas dentro da trissomia, e principalmente dentro da trissomia com autismo, a gente tem uma carência muito grande no nosso estado, são poucos profissionais. Eu queria aqui destacar o nome de um profissional dentro do município, que ele é um profissional na área da trissomia, que é o professor Anderson Alfonso, e que também é especialista em síndrome de Down. Uau. E é uma pessoa assim, que está dentro do nosso município, que talvez não tenha sido ainda muito... Ele né? porque foi ele, eu digo assim, algumas pessoas até falam assim, doutor, para mim, foi porque ele cuidou da tua filha, porque ele ficou 1 ano com a tua filha. Mas, cara, esse profissional foi uma pessoa que passou 1 ano dentro de uma escola com a minha filha e que fez toda a diferença para a Isabelle. E é o que está faltando nesse momento para vocês, né? Mais profissionais, qualificados, né? Tanto na educação quanto na saúde, né? E aí, doutor, já vou fechando aqui com o senhor, né? Quando há, né, preconceito ou discriminação, quais medidas legais podem ser tomadas? Em respeito às pessoas que têm deficiência visual, vamos fazer autodescrição também, tá? Sou pardo, 1,84 m, cabelos pretos, estou usando óculos, estou de gravata bordô, camisa branca, terno cinza, sapato preto, meia preta. Sim. A pergunta, quando há preconceito ou discriminação, né, quais medidas legais podem ser tomadas? Tem diversas medidas legais. Você pode... Disque 100, que é um telefone para qualquer tipo de denúncia de respeito a direitos humanos. Você pode procurar o Ministério Público do Trabalho, pode procurar conselhos, pode procurar a OAB Pará, principalmente as comissões temáticas. Eu faço parte, sou presidente da Comissão Estadual de Direito do Trabalho da OAB Pará. Então, lá a gente atua muito nessa parte de defesa trabalhista e eu conheço também a comissão temática muito atuante. Sim. Tá? Você pode procurar conselhos, pode procurar delegacia, até por delegacias especializadas com crime contra a pessoa com deficiência, ou delegacia, se não tiver especializada no município, que são os órgãos que vão cuidar e vão tocar e vão resolver essa questão da discriminação. Perfeito. O que não pode deixar é passar, né? Não pode deixar passar. Documentar, né, para que você possa não só apenas fazer a denúncia, mas também a comprovação, para que haja o caráter punitivo e pedagógico, né? Pedagógico para que não se repita mais o punitivo, para que sofra as penalidades legais por desrespeitar um direito tão importante. Verdade. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Cleide, muito obrigada pela sua participação. E em respeito também, né, às pessoas com deficiência, eu preciso fazer a minha autodescrição, né? A gente já falou tanto aqui, sou uma mulher parda, com cabelo na cor ruiva, olhos verdes, altura 1,67, estou vestindo uma calça de alfaiataria marrom, um sapato nude, blusa branca. E estamos encerrando esse quadro, né, essa entrevista tão importante, nessa data tão importante também, que é o Dia da Síndrome de Down, e que fica, né, o recado, né, dessa conscientização, que nós precisamos sim, de fato, respeitar, precisamos conquistar, proporcionar para essas pessoas, né, na educação, na saúde, um atendimento com mais dignidade, com mais respeito. E você, se você conhece alguém com síndrome de Down, né, ou se você tem algum parente, não se cale, não deixe de lutar, porque essa luta também é sua, é de todos nós. Afinal, nós somos a sociedade, então nós precisamos sim oferecer
essa dignidade para o nosso próximo. Então, não deixe ninguém sofrer com discriminação, com desrespeito, mas ajude. Você também faz parte dessa luta. E vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. E já estamos de volta, porque o nosso intervalo é muito rápido, na verdade. E o nosso quadro Pode Empreender já conta com a presença dela. Seja bem-vinda, Leide. Boa tarde. Boa tarde, já estamos aqui. Empreender, essa palavra aí é música para os meus ouvidos. É verdade. Então, se é Pode Empreender, Ana Paula, vamos deixar o pessoal aí todo alinhado no empreendedorismo. Perfeito. E o tema do programa de hoje é a importância do planejamento na sazonalidade. E eu já começo te perguntando, Leide, quando falamos em sazonalidade, né? Muita gente ainda assim não entende o que é, né? Então explica pra gente o que é a sazonalidade dentro de um negócio. Agora, quem está assistindo assim, como assim é empreendedorismo, sazonalidade? O que é que essas duas estão falando, gente? Olha, eu confesso a vocês que dentro do campo do empreendedorismo tem muitos detalhes, muitas nuances. E a sazonalidade nada mais é, dentro do mundo dos negócios, do que a venda no decorrer do tempo ou a demanda da empresa. Por exemplo, dentro de um ano, você tem várias datas comemorativas, então é sazonal. E a gente vai estar destrinchando todo esse tema aí para o empreendedor cada vez mais ficar mais alinhado no seu negócio. Sim, mas assim, todo negócio, ele sofre com a sazonalidade ou isso depende ali do segmento? Ana Paula, uns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Porque não tem como fugir. Por exemplo, se eu tenho os 12 meses no ano e cada ano tem uma data comemorativa, uma festividade, essas datas, esse momento econômico afeta todas as empresas. Como eu te disse, umas com mais intensidade, outras com menos intensidade. Temos aí a Páscoa, né, que vai chegar. Sim. Então, qual é a empresa próxima data comemorativa, A próxima data comemorativa, que é a Páscoa. Então, sazonalidade do chocolate, né, do ovo de Páscoa e tudo mais. Que, por sinal, eu já estou aceitando já antecipadamente chocolate. Se quiser já me presentear, fique à vontade. Já agradeço. E assim, qual é o maior erro que os empreendedores cometem em relação a isso, a sazonalidade? É a falta de planejamento. Se eu tenho uma empresa, não importa qual seja, eu sempre bato na tecla aqui, que não importa, porque eu não estou falando só com grande, nem com pequeno, nem com médio, é com empreendedor. Qualquer empresa que faz o planejamento anual, que inclusive tem o calendário inteligente, né? Onde você vai conseguir se programar, se projetar, fazer as estratégias e tudo mais no decorrer do ano. Então, o erro é não se organizar para as datas comemorativas para poder aproveitar o boom daquele momento. Falando em aproveitar, né? Muitos empreendimentos, muitos negócios, eles vendem muito ali em um período, né? Uma data comemorativa dessa. E depois eles entram em crise. Assim, o que é que faltaria? Seria planejamento que esteja faltando? Pois é, vamos supor, se eu tenho uma papelaria, é claro que 2 momentos vão ser muito específicos, que é a volta às aulas, né? Sim. Em janeiro, volta às aulas em agosto. Então, geralmente essa empresa se prepara muito para todo aquele seu estoque. Só que existe nas papelarias também que vendem produtos para 7 de setembro. Sim. Aí já é outro boom. Aí que tem presentes. É pro Dia das Mães, é pro Dia das Crianças. Então, tem aquele mix de situações que a empresa pode se preparar na questão do estoque, do marketing, da logística, de contratação. Final de ano, sempre que sobe, né, bastante o número de pessoas contratadas para o comércio. Verdade. E as pessoas que são contratadas e se destacam acabam ficando nas empresas. Também é sazonal para elas, para a empregabilidade do mercado. Sim. Então, é toda essa preparação. Eu acredito que um empreendedor preparado vale por 2.
Verdade, com certeza. E aí, Leide, o empreendedor brasileiro, ele ainda trabalha mais no improviso do que na estratégia? Isso é real? Acredito que está mudando, né? Nunca antes na história da humanidade tivemos tantos acesso à informação, né? Em especial a informações sobre educação empreendedora. Por exemplo, agora, nesse exato momento, pela TV, né, eles estão conhecendo a sazonalidade, diz, nossa, então eu tenho como prever um faturamento, um movimento, uma campanha de marketing voltada para quem? Porque, assim, o público-alvo da empresa, geralmente, assim, eles podem ser de acordo com o momento que está acontecendo. Né? Qual é o meu público-alvo no momento do Dia dos Namorados, no momento do Dia dos Pais, no momento do Dia das Mães? Então, você vai trabalhando o teu marketing, a tua logística, a tua compra, a tua previsibilidade, o teu atendimento, até o layout da empresa física também muda, né? Sim. Então, acontece muito disso, da pessoa ter que ir lá e aproveitar o momento, a ocasião. A gente... Falando aqui, né, tem um momento ali de baixa, né, que é a baixa temporada, digamos assim. Aí eu te pergunto, quem não se planeja para esse momento de baixa, né, quando as vendas diminuem, que eu estou chamando de baixa temporada, quem não se planeja para vivenciar esses momentos, para se sustentar nesses momentos, está colocando em risco o próprio negócio? Tá colocando em risco, e acontece muito, Ana Paula. A empresa começa janeiro, aí vai, janeiro, fevereiro, março, abril, aquela coisa morna, né? A constância vai acontecer, a venda vai acontecer, não tem que acontecer. A venda, a programação tem que ser executada pela empresa, pelo empreendedor, pelos os funcionários, não tem que acontecer. Então, se ele não se programa para os altos e baixos, aí ele corre um sério risco de sofrer muito. Por exemplo, nós vamos passar por um período de boom de vendas. Então, eu tenho que me programar com estoque, como eu já disse, mas também eu tenho que me programar o que foi que entrou de dinheiro, o que eu vou fazer, como eu vou me preparar para os próximos momentos. Né? Se vão ser momentos mais difíceis, mais fáceis, que vão ser mais vendas. E ainda manter uma programação de, mesmo com baixa, continuar vendendo. Continuar fazendo o marketing, muito importante fazer o marketing, que é um funil de vendas onde vai atrair clientes. Então, ele não pode parar. Mas ele tem que ter a consciência de que o comércio, a economia passa por oscilações. E ele tem que estar preparado para isso. Exatamente. E aí eu te pergunto, como identificar os períodos de alta e baixa antes que eles causem impacto no faturamento? Fazendo um calendário inteligente do ano todo. Porque assim, quando eu falo sazonalidade, é algo que vai acontecer. Todo ano tem. Falta às aulas, carnaval, Páscoa, Semana Santa, Dia das Mães, forrozões, o junino, tem as férias, tem os sírios, tem... Agora, tem algumas coisas que acontecem no período mais longo, como a Copa do Mundo. Imagina quantas empresas, as fábricas não estão se preparando para produzir, para fabricar. É um pouco arriscado? Mas todo ano tem. Sim. Tem empresa que diz, não, esse ano eu não vou investir. Mas quando começa aquele clima ali da Copa do Mundo, não resiste, vai comprando uma roupa para vender, vai enfeitando ali uma bandeira, vai acontecendo a economia, né, para fomentar. Então, eu acredito que se planejar de forma em curto, médio e longo prazo, um longo que nem é tão longo, de um ano. Então, é meio que ciclo. Sazonalidade é cíclico, gente. Então, ela vai girar. Então, cada ano que passa, a empresa que se prepara fica melhor no próximo ano. Porque se eu acabei de entrar no mercado, é o meu primeiro ano, eu me preparei para uma campanha do Dia das Mães. Mas aí, quando for no próximo ano, eu vou ver. Eu deveria ter feito diferente. O que foi que eu fiz que eu não faço mais? O que eu não fiz que eu poderia ter feito para apostar mais? Não é gostoso? Isso, é um jogo muito bom. Inclusive, eu tô pegando esse teu gancho aí, eu já vi, esse ano é ano de Copa do Mundo, né? Então, algumas lojas já estão vendendo camisas do Brasil. Mas não é aquela camisa tradicional verde e amarela com a bandeira do Brasil, só come Brasil, não.
tem animais, né, do nosso do país. Aí tem aqui formando aqui assim o mapa do Brasil, direitinho, com várias imagens, justamente frases. Tem algumas blusas com as cores do Brasil, mas com frases regionais, sabe? Então é justamente aproveitar o momento. Então, com esse planejamento, o que foi que eu observei? Eu lembrei só de ti. Planejamento. Planejamento. Porque a Copa é em junho, né? Mas agora, em março, já estão... Em fevereiro, na verdade, logo depois do Carnaval, começaram a postar já sobre a Copa. Até fiquei, meu Deus, já estão vendendo da Copa. Então, mas por quê? Foi uma pegada diferente, né? Aproveitaram ali a temática regional, os nossos animais, as nossas cores, para poder vender a camisa do Brasil com uma outra roupagem, mas sem perder a essência que é de falar do Brasil, estar nesse clima de Copa, né, desse patriotismo e tal, envolvente. Então, é exatamente o que você está falando sobre planejamento, de você sentar e fazer diferente. Eu tenho certeza que as pessoas que venderam na Copa passada, não, preciso fazer algo diferente, que é exatamente o que você está falando. Inclusive, tem gente que usa a criatividade para, depois da Copa, ainda continuar vendendo as cores. Sim. Né, de forma esquematizada. Por exemplo, eu já vi postagem de mulheres do artesanato, as artesãs, né? Isso. Já fazendo já os conjuntos, já vendendo, inclusive... Sim, roupas de crochê, de crochê, biquíni, brinco. Olha isso aí, a sazonalidade que acontece de 4 em 4 anos, girando a economia no ano que acontece. Exatamente. Teve também no último Círio, no Círio passado, duas irmãs empreendedoras, elas começaram a criar camisas personalizadas com a nazinha bordada, com frases de fé, né, frases motivacionais, reflexivas daquele momento ali do Círio, e que ficou lindíssimo, em cores neutras, sabe? Então já foi porque a gente vê muito aquelas estampas, né, da imagem ali na camisa, uma coisa mais minimalista, né? Isso, já foi algo assim mais delicado, mais minimalista, para você usar de uma forma atemporal. Então, é o empreendedor se reinventando, né? É exatamente o que você falou, planejamento. E inovação. O empreendedor, ele me surpreende. Eu sou apaixonada por educação empreendedora porque eu acredito muito, Ana Paula, que um empreendedor estruturado, ele tem condições de se tornar o grande empresário do amanhã. Porque o grande empresário de hoje, ele foi lá atrás, o pequeno empreendedor. A maioria esmagadora não herdou, construiu. Verdade. E assim, como o empreendedor ele pode usar datas sazonais de uma forma estratégica? Ele pode, por exemplo, se ele sabe que tem a sazonalidade eu vou colocar uma data bem aqui que pode ser atrativa. Dia das Mães. O Dia das Mães, né? Ele pode já conectar fornecedores. Pronto, é estratégico. Porque ele pode comprar num preço mais acessível, ele pode, então, deixar no caixa dele uma reserva de contingência que geralmente gasta ou para investimento, que ele pode fazer uma compra maior, né, para ter mais desconto, porque aí o empreendedor ganha na compra, não só na venda. Tem gente comprando mais, com mais desconto, então ele já ganha na compra ali. Verdade. Então tem N formas de você estruturar o teu calendário inteligente e fazer com que a tua empresa se torne uma máquina de venda em todos os períodos do ano. Né? Para isso, você tem que atentar para o marketing, para a técnica de venda, para o atendimento, para o layout da tua empresa, seja física, ou seja num site, ou seja no Instagram. Tem que estar comunicando muito bem ali o que é que tu vende, qual é a tua proposta, né? Fazendo combos. Então, tudo isso envolve, por exemplo, agora pela Páscoa, eu estou vendo um monte de anúncios com combos. Aquele chocolate, né? Aquela ovo de colher. Ovo de colher. Meu Deus, hoje eu vi. Ovo trufado, bolo. Hoje uma amiga minha até mandou, a Elaine Ares, um abraço para essa maravilhosa que ela tem mãos de fada, nossa. Mandou lá os combos dela, lá o cardápio, né? Chocolate, ovo de colher, ovo trufado. Aí tem lá fatias de ovo de chocolate, que ainda não tinha visto. Também ainda não tinha visto. Pois é. Aí tem lá o bolo do pote, né? Ali maravilhoso. Tu fala nisso, eu lembro do Marlon. Né? O Marlon Lovatelli, meu Deus do céu. Ano passado você ainda comeu, não foi? Sim.
O ovo de colher dele é maravilhoso, delicioso. Ele é altamente exigente. E nós já estamos na culinária aqui, né, gente? Porque a gente se interteu. Mas é a sazonalidade que o empreendedor tem que olhar, um olhar muito criterioso e antecipativo. Não deixa para fazer em cima da hora, porque tu já ficou para trás. Se tu tens o calendário inteligente das datas sazonais do ano, vai te antecipando em tudo que tu puderes, porque aí sim tu vai estar à frente. Perfeito. Tá vendo como um assunto desse, que o empreendedor talvez que acha que nem chega a ser um assunto, isso dá uma oficina, gente. Imagina, Ana Paula, fazer uma oficina de um calendário sazonal. Sim. Magnífico, o empreendedor já estava com a mão na massa, estava tudo pronto para ele. Porque é exatamente isso, venda é planejamento, né? Empreender é um planejamento, é uma organização. Então você precisa se planejar para poder você organizar, você criar estratégias de venda para o seu marketing também, porque o marketing ele também precisa ser trabalhado de uma maneira estratégica, onde você vai anunciar, né? E é como você mesmo fala, o que é que mais se vende? Aquilo que é oferecido, justamente. Então, você precisa oferecer também de uma maneira estratégica para que você possa alcançar o seu público-alvo. Então, estratégia, organização são fundamentais nesse empreender, né? E tu falando aí, eu lembrei assim, todo ano nós, né, CPFs, fazemos um plano de ano. Ai, ano que vem vai ser assim, assado, cozido, frito, tarará, né? Uhum. Só que a empresa também tem esse planejamento. A questão é, como... a empresa começa em janeiro, como que você imagina ela em dezembro? Isso daqui é o ponto A, o ponto B, certo? A questão não é como ela vai estar em dezembro, é quem ela vai ter que se tornar, quais são as modificações, o que ela vai ter que enfrentar para chegar em dezembro com o faturamento que o dono sonhou. Exato. Entende? Então, dentre esse tempo aqui desse delta T, desse tempo, desses 12 meses, existe muitas microestratégias que são vitais. Eu digo logo na palavra vital. Ou você faz ou você quebra. Literalmente não tem para onde correr e saltar no mundo do empreendedorismo. Uma coisa que eu tenho que falar. Ah, mas dá trabalho. Digo, meu bem, não é que dê trabalho. Esse é o trabalho. Exatamente. E tudo na vida tem o trabalho, não é nem dar o trabalho, né, Leide? É o trabalho. É o trabalho, porque se você não se dedicar no empreendedorismo, você vai ter que se dedicar no CLT. Não é isso? Não tem para onde correr. Eu tenho na palestra, eu tenho uma palestra que eu fecho assim. Tem caminhos difíceis. É muito difícil. Acordar cedo para correr, para se exercitar, é muito difícil. Mas também é muito difícil ficar na cama, doente, não conseguir se mover, ficar ali. Agora, você escolhe quais dos difíceis você vai enfrentar. Não tem para onde. O ser humano, ele nasceu para enfrentar coisas difíceis porque ele está em plena evolução. E não se evolui sem dificuldades, sem barreiras para romper. Não existe evoluir. Fica estagnado ali. Ou pior, além de ficar estagnado, regride. É verdade. Quando a gente para de crescer, a gente começa a morrer. Exato. Isso, tu falou isso aí, é verdade. Porque são as dificuldades que vão nos forjando, né? Nos fazendo melhor. Porque a gente passa a superar os nossos próprios limites. Aquilo que a gente achava que a gente não poderia fazer, não conseguiria, a dificuldade vem para nos provar que nós conseguimos, que nós podemos. Por isso que nunca se deve reclamar, né, Leide? Não. Pelo contrário, enfrentar ali de frente aquele desafio. Minha amiga, aquela situação que eu te falei, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Me apresentaram isso uma vez. A vida me apresentou. Eu olhei para a vida e disse assim, nananina, eu vou enfrentar. Então, o que você está passando hoje que você tem que enfrentar? É falta de dinheiro sempre. É uma dificuldade com o funcionário, as vendas que está caindo, é o quê? Agora você sobe para a escada da postura e diz, beleza, eu vou fazer isso para resolver, vai lá e age. Leide, não é fácil, não precisa ser fácil. Só precisa ser feito. Exato. Então é bem doido o mundo do empreendedorismo, porque é muito de mentalidade, Ana Paula. Não adianta vir para uma oficina de empreendedor já vindo com técnica, e faz isso, e esse é o SWOT, e esse é a ferramenta. Não.
Você tem que conversar com o empreendedor, ele tem que se conhecer, ele tem que saber o que é que ele tem que absorver para a vida dele, para ele poder colocar o DNA dele na execução das ações que a empresa dele vai precisar para poder crescer. Perfeito. E Leide, para fechar, né, esse nosso momento aqui, o que Rápido, né? é rápido, né? Mas é tão bom a conversa que aí já, meu Deus, já. O que diferencia um negócio que sobrevive daquilo do negócio que cresce mesmo com a sua sazonalidade? O que diferencia, Ana Paula, é a empresa que realmente olha para frente, enxerga um maior poder na vida do ser humano, é a visão. Quando ela consegue lançar a sua visão lá para o futuro, mas ela não esquece do ponto de partida que ela está. Sim. Eu quero chegar nesse nível, mas eu estou aqui. E hoje eu não consigo estar nesse nível. O que é que eu tenho que aprender? O que é que eu tenho que fazer para chegar até lá? E nesse percurso, o que que vai acontecer fora das minhas habilidades, fora da minha empresa, que eu posso ter como oportunidade? Olha isso. A sazonalidade é uma oportunidade que o mercado entrega na mão do empreendedor, ele vai ter que saber usar essa ferramenta. Sim. Porque assim, eu tô lembrando para encerrar aqui que eu quero dizer para você aí que assiste. O ser humano que faz hoje, ele com certeza é menor do que o ser humano que vai ter que resolver amanhã. Hoje você é maior do que ontem. Então, a evolução é constante. Então, não pare de crescer em frente e, como eu digo, enfrente o bicho. Vá pra cima. Perfeito. Então é isso, minha gente. Espero que tenha sido claro, tenha contribuído, né, Leide? Eu acho que o tempo tá curto. A gente vai precisar expandir isso daí para as redes vizinhas. É verdade. Então já se inscreve no nosso canal no YouTube, PGM Café da Tarde, nas nossas redes sociais, no Instagram. Tem o Instagram, tem o nosso canal no YouTube, tem muita novidade vindo por aí e não perde. Todo sábado deixa agendado o seu despertador, o seu calendário para tocar lá. Eita, Café da Tarde com a Ana Paula e com a Leide, para você não perder, porque o nosso conteúdo pode sim te ajudar a empreender, tanto no empreendedorismo quanto no CLT, né, Leide? É um programa incrível, porque o primeiro bloco fala de problemas incríveis que realmente é válido e o segundo já vem trazendo o empreendedorismo para você. Perfeito. Muito obrigada pela sua companhia. Até próximo sábado. Bom final de semana. Tchau, tchau.